Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Katharina Hambrick, chamada Kate, nasceu em 16 de julho de 1856 no condado de Pickens, Geórgia. Seus pais tinham uma fazenda modesta, mas bem-sucedida, permitindo à família viver confortavelmente, embora não fossem ricos. Crescendo na zona rural da Geórgia, ela vivenciou a vida na fazenda, ajudando nas tarefas diárias e aprendendo os valores do trabalho árduo e da autossuficiência. Apesar da situação financeira estável do pai garantir segurança e certos luxos a Kate, a família às vezes passava por dificuldades. Ela estudou na escola, onde aprendeu leitura, escrita e aritmética, consideradas essenciais para crianças. Porém, suas oportunidades educacionais eram menores que as dos irmãos, refletindo as normas sociais da época. A fazenda dos Hambrick ficava ao lado da do Sr. William Southern e sua esposa Elizabeth, um casal de situação financeira razoável que trabalhava duro para melhorar de vida. Em 1874, Dona Southern já tinha 11 filhos, 7 meninos e 4 meninas, dos quais 10 sobreviveram à infância. Um deles, chamado Roberto, carinhosamente conhecido como Bob, nasceu em 1º de julho de 1856 e havia se tornado um jovem forte e bonito, muito admirado pelas moças da região. Não era só pela aparência. Ele também era charmoso e tinha um jeito amigável e cativante que fazia todos na comunidade gostarem dele. Bob, apenas 2 semanas mais velho que Kate e morador da fazenda vizinha, estava frequentemente com ela. A amizade deles fez muitos comentarem como combinavam bem. Kate cresceu e virou uma jovem encantadora, com silhueta esguia, olhos e cabelos castanho-avermelhados. Bob, porém, era frequentemente visto com outra jovem, Narcissa Cowart. Ela era muito graciosa e, diferente de Kate, vinha de uma das famílias mais ricas do condado de Pickens. Embora por muito tempo as pessoas locais acreditassem que Bob se casaria com Kate, Narcissa havia se separado recentemente do marido e tinha a reputação de ser uma jovem tanto manipuladora quanto imprudente. Seu comportamento escandaloso e tendência de causar confusão levaram a comunidade a especular sobre a verdadeira natureza do relacionamento dela com Bob. A dúvida acabou quando Bob pediu Kate em casamento e ela aceitou feliz. Nos meses seguintes, o principal tema no condado de Pickens era o casamento. Foi um grande evento e tanto a noiva quanto o noivo pareciam muito felizes. Após o casamento, eles se mudaram para a nova casa e muitos comentavam como combinavam bem. Pouco tempo depois, Bob passou a chegar tarde em casa sem explicar suas ausências. Kate começou a se preocupar e quando perguntava ao marido onde ele tinha estado, suas respostas eram sempre evasivas. Logo, rumores inquietantes surgiram de que Bob ainda via Narcissa. Segundo boatos, eles foram vistos juntos na floresta várias vezes após o casamento. Kate, já desconfortável, agora se preocupava com seu casamento. Ela não sabia o que fazer e lutava para ignorar os sussurros e confiar no marido. A felicidade que eles compartilhavam antes agora parecia ofuscada pela suspeita e incerteza. No Natal de 1876, o pai de Kate realizou uma festa em casa e convidou o povo do condado de Pickens para celebrar. Fiel à tradição local de hospitalidade generosa, ele convidou Narcissa e seus pais, que acreditavam que iriam à festa, para que todos os rumores sobre Narcissa e Bob pudessem ser dissipados e para que Bob demonstrasse publicamente afeto por sua esposa. Embora um convite tenha sido feito à família de Narcissa, isso não agradou a Kate. Ela já se sentia humilhada e envergonhada pelos rumores que circulavam sobre o relacionamento secreto de seu marido com uma jovem de quem ela não gostava. Ela implorou a Bob para não a envergonhar ainda mais na festa e pediu que ele não dançasse nem desse atenção a Narcissa, com quem ele já tinha sido visto em várias ocasiões. No entanto, quando o dia da festa chegou, seus esforços para evitar uma situação constrangedora foram ignorados. Com o avançar da noite e a música dominando, os maiores medos de Kate se concretizaram. Ela observou, consternada, enquanto Bob levava Narcissa ao centro da sala, onde começaram a dançar diante dos convidados. Kate rapidamente tentou amenizar a situação. Ela se aproximou deles e lembrou gentilmente ao marido que ele havia prometido essa dança a ela. Curiosamente, Narcissa discutiu com Kate, dizendo que era só uma dança e que ela não precisava se preocupar tanto. Irritada, Kate sentou-se ao lado da sala.
Quando chegou a hora da próxima dança, Bob se aproximou de sua esposa e a convidou para dançar. Ela balançou a cabeça, recusando o convite dele. Ela estava chateada com o que ele fez e com as palavras duras de Narcissa, ainda frescas em sua mente. Enquanto o casal se encarava sem resolver as diferenças, Narcissa puxou Bob pelo braço e disse que ele poderia dançar com ela. Enquanto ela o puxava, ele olhou para Kate com uma expressão que era uma mistura de arrependimento e confusão. A essa altura, Kate se sentia muito humilhada. Enquanto observava seu marido dançar, seu sentimento de traição só aumentava. Ela ficou quieta e seu rosto ficou pálido. Sentia-se uma estranha em uma sala cheia de amigos e vizinhos. Ela se levantou e se aproximou do pai. Pediu a ele se podia pegar emprestada sua canivete, explicando que queria cortar as unhas. Apesar de achar o pedido estranho, o Sr. Hamrick entregou a faca. O que veio a seguir foi chocante e inesperado. Kate abriu as lâminas e as escondeu no vestido. Após a dança, Kate se aproximou de Narcissa, segurou seu braço e disse calmamente: "Você já dançou o suficiente." Antes de puxar a faca e cravá-la em seu peito, Narcissa cambaleou para trás enquanto o sangue jorrava do ferimento. Impulsionada pela raiva, Kate então avançou, agarrou Narcissa pelos cabelos e cortou sua garganta. Narcissa caiu no chão. Ela estava morta. O quarto mergulhou no caos. Suspiros e gritos ecoaram enquanto uma cena horrível acontecia. Um dos convidados, chamado Sr. Huli, olhou para o corpo sem vida de Narcissa no chão e gritou: "Quem é o responsável por isso?" A pequena figura de Kate então avançou e declarou com uma voz firme e sem arrependimento: "Fui eu quem fez isso e não me arrependo." O Sr. Huli agiu rápido, correu e trancou a porta. Ele então disse que ninguém pode sair até que o assunto seja investigado e os culpados sejam presos. Bob Southern estava em silêncio, apenas observando a multidão, mas agora, com uma expressão séria, sacou sua pistola e segurou a mão de Kate antes de gritar em tom autoritário: "Senhores, vou sair desta casa com minha esposa e pretendo fazê-lo com ou sem a permissão de vocês. Se for necessário, abrirei caminho à bala." Houve um silêncio atônito enquanto os convidados assimilavam a gravidade de suas palavras. Apesar da tensão, ninguém tentou impedi-los. Bob e Kate passaram pelos convidados atônitos e foram para a porta. Quando eles saíram para a noite, foram acompanhados pelo pai de Bob, William e seus irmãos, James e Miles. Todos fugiram, deixando para trás a confusão e o tumulto da noite. Eles seguiram para o norte, determinados a recomeçar longe do condado de Pickens. As autoridades ficaram incrédulas ao saber que os Southerns deixaram a cidade sem serem perseguidos. Ninguém sabia para onde eles foram. Uma equipe de busca foi enviada, mas Bob, Kate, o pai e os 2 irmãos de Bob não foram encontrados. Tanto a família da jovem assassinada quanto o governador da Geórgia ofereceram uma recompensa substancial por sua captura. Apesar dos incentivos, continuaram fugindo e, um ano depois, não foram encontrados. Em fevereiro de 1878, Babul Finlay, detetive particular e ex-xerife do condado de Pickens, soube que Bob e Kate Southern, além do pai e irmãos de Bob, foram vistos em Franklin, Carolina do Norte. Relataram que os 5 perguntaram sobre morar em uma fazenda na região. Certo de que os Southerns estavam em Franklin, o Sr. Finlay reuniu 3 homens e foi lá para prender os fugitivos e levá-los de volta à Geórgia. Ao chegar à fazenda onde achava que eles estariam, soube que os ocupantes haviam partido dias antes. Ele fez mais perguntas e descobriu que os Southerns estavam viajando em uma carroça de bois, uma forma de transporte particularmente lenta, o que facilitava para ele e sua equipe alcançá-los. Quando encontraram a carroça, Bob e Kate já haviam parado para acampar. Então, com seus homens estrategicamente posicionados ao redor da carroça, Sr. Finlay se aproximou de Bob, se apresentou e informou que levaria tanto ele quanto sua esposa de volta ao condado de Pickens. Não houve tiroteio e Bob só assentiu com a cabeça. Mas o Sr. Finlay ficou um tanto surpreso ao descobrir que Kate estava segurando um bebê pequeno. Não podia ter mais do que alguns meses de vida. Nenhum dos 5 resistiu à prisão. Na verdade, parecia haver um senso de resignação em seu comportamento, como se a perspectiva de finalmente acabar com a vida de fugitivos trouxesse certo alívio. Quando a notícia da captura chegou ao condado de Pickens, os moradores se reuniram em silêncio, curiosos pelo retorno dos fugitivos.
Alguns ainda estavam horrorizados com a brutalidade das ações de Kate. Na noite de dezembro de 1876, eles foram levados à cadeia local, onde Bob e Kate puderam ficar juntos com seu bebê em uma cela. O pai e os irmãos de Bob foram soltos, mas ele permaneceu preso por pequenos delitos. Enquanto isso, Kate foi acusada de homicídio em primeiro grau e seu julgamento foi marcado para maio de 1878. O julgamento despertou grande interesse e os jornais traziam relatos detalhados dos procedimentos. A cobertura extensa fornecia aos leitores atualizações completas sobre todos os aspectos do caso, garantindo que todos pudessem se manter bem informados. O fluxo constante de informações mantinha o julgamento em destaque e evidenciava as complexidades de um caso que fascinou toda a Geórgia. Kate havia se declarado inocente e acompanhou o julgamento com um bebê no colo, apesar de sua negação. Provar sua culpa não seria difícil para a promotoria, já que Kate cometeu o assassinato em uma festa de Natal diante de muitas testemunhas. A defesa tentou retratar uma alma perturbada. Alegaram que o marido da Sra. Southern teve um relacionamento com a Sra. Cowart antes de casar com Kate e manteve uma amizade imprópria após o casamento. Esse relacionamento contínuo, segundo eles, encheu Kate de ciúmes e tristeza devido às repetidas ofensas e insultos que ela suportou. No dia do assassinato, disseram que o Sr. Southern agiu de forma horrível ao dançar com a Sra. Cowart na festa, causando grande angústia à esposa diante de muitos moradores do condado de Pickens. Alegaram que ela foi levada à beira da loucura pelo ciúme e desespero, agindo em um surto de fúria, sem premeditação, resultado da felicidade destruída pelas intenções de outra mulher, para roubar seu marido. Porém, a promotoria focou só nos eventos daquela noite. Eles relataram o assassinato de forma clara e factual, sem opiniões ou conjecturas. Essa abordagem deixou pouca margem de manobra para a defesa, que não tinha testemunhas para apoiar seus argumentos de que Kate estava em um estado de grande turbulência emocional devido às supostas provocações de seu marido e da senhorita Cowart. A interpretação da defesa sobre os eventos que levaram a esse terrível crime parecia fraca e sem fundamento. O julgamento foi concluído após a apresentação de todos os depoimentos e a realização das alegações finais. O júri se retirou e, após longa deliberação, chegou a um veredicto. Quando eles retornaram e ocuparam seus lugares, o tribunal estava lotado, com todos os espaços disponíveis ocupados por espectadores ansiosos. A galeria ficou em silêncio e todos pareciam alternar seus olhares entre o júri e o réu. O chefe do júri foi então solicitado a apresentar o veredito e, com uma voz calma e segura, declarou que consideravam a ré, Sra. Kate Southern, culpada. Quando Kate ouviu o veredito, seu rosto ficou pálido e suas mãos começaram a tremer. Seus olhos se arregalaram de choque e incredulidade. Murmúrios ecoaram pela galeria. Algumas pessoas trocaram olhares de surpresa enquanto outras balançavam a cabeça em espanto. Alguns momentos depois, o juiz Lester pediu ordem e o silêncio voltou ao tribunal. Depois, ele se dirigiu à Sra. Southern e a condenou à morte por enforcamento em 21 de junho. Assim que Kate foi escoltada de volta para a prisão, a comunidade começou a considerar as consequências do assassinato e do julgamento. O fato de uma mulher ser sentenciada à forca despertou grande curiosidade. Muitos questionavam se o crime dela merecia punição tão severa e achavam que ela devia ser perdoada. Ficou claro que havia pressão crescente sobre o governador para comutar sua sentença, na esperança de reconsiderar seu destino. Os jornais levantaram questionamentos sobre por que ela estava enfrentando a forca, comparando sua situação à de inúmeras mulheres em todo o país que suportam maus-tratos semelhantes de seus maridos. Argumentou-se que a única diferença era que Kate havia feito justiça com as próprias mãos para se livrar da sedutora de seu marido. Enquanto muitas mulheres sofriam em silêncio, todos que conheciam Kate afirmavam que ela era boa, dedicada à família e ativa na igreja. Foi revelado que ela estava em um estado mental desequilibrado na época do assassinato, com um médico confirmando que, de fato, ela havia sofrido 3 crises epilépticas no dia anterior ao incidente. Além disso, foi revelado que 2 jurados já haviam expressado seu apoio à execução dela antes mesmo do início do julgamento. O apoio a Kate Southern só aumentou. A indignação não veio só dos jornais, mas também de padres e membros respeitáveis da comunidade.
Foi relatado que a senhorita Coet era uma mulher depravada de 25 anos que já havia se casado, mas se separou do marido por causa de suas próprias ações. Ela se tornou uma pária em sua vizinhança e era conhecida por seu temperamento desesperado, caráter violento e língua caluniadora. Ela chegou até a tentar impedir Bob Southern de se casar com Kate, espalhando rumores escandalosos sobre ela. A reação do público destacou uma insatisfação profunda com a severidade da sentença de morte e aumentou a pressão sobre o governador Colquitt para reconsiderar o destino dela. Com o aumento dos pedidos de clemência, o governador enfrentava mais escrutínio e apelos da comunidade e de figuras regionais. Após uma deliberação cuidadosa e atenta, ele decidiu intervir e anunciou que Kate Southern seria poupada da pena de morte, que originalmente estava marcada para o dia 21 de junho. Em vez disso, ele comutou sua sentença para 10 anos de prisão. A decisão foi considerada um compromisso que reconhecia as preocupações do público, mas ainda a responsabilizava por suas ações. Kate ficou presa por um tempo, mas foi solta antes e designada para trabalhar em uma casa particular. Isso era frequentemente feito na década de 1880 para reduzir a superlotação das prisões e ajudar na reabilitação. Essa prática refletia o foco da época no trabalho prisional e reforma moral, vendo o serviço doméstico como forma de reintegrar mulheres à sociedade sob supervisão. Após ser libertada, ela e Bob tiveram mais 5 filhos. Ela faleceu em 15 de fevereiro de 1927, aos 70 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.